Vamos continuar o nosso módulo crédito tributário, agora com a parte 9, continuando as hipóteses de extinção do crédito tributário. Nós vimos no final da parte anterior a decadência, que é o prazo de 5 anos, prazo decadencial, para que seja feito o lançamento por parte da autoridade fiscal. E vimos os marcos iniciais do prazo decadencial, 4 marcos iniciais do prazo decadencial. E agora nós vamos começar a estudar a prescrição. Já vimos também que o prazo prescricional tem um só marco inicial, que é o lançamento. A partir do lançamento, a Fazenda Pública tem 5 anos para entrar com ação de execução fiscal, senão prescreve a ação. Muito bem. Então vamos lá conhecer agora a nossa prescrição. Artigo 174 do CTN. A ação para cobrança do crédito tributário através de uma execução fiscal prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Constituição definitiva é o lançamento definitivo, aquele que não pode ser mais alterado em funções de impugnações, de recursos, certo? Aí sim começa a contagem do prazo prescricional. Se ele impugnar administrativamente, se ele discutir judicialmente, não há o início da contagem do prazo prescricional. Então, tem que haver o lançamento definitivo. Aí sim começa a contagem de 5 anos para que a Fazenda Pública exerça o direito de cobrar através da Lei 6.830 de 80, que é a Lei de Execuções Fiscais. Muito bem. Mas acontece o seguinte, quando nós estudamos decadência, nós vimos que o prazo decadencial não sofre nem interrupção nem suspensão. Tanto é assim que, se o crédito estiver com exigibilidade suspensa, a Fazenda Pública tem que ir lançando, porque senão vai haver a decadência. O prazo decadencial não se interrompe nem suspende. Mas não é assim que a banda toca no prazo prescricional. Vamos lá. Parágrafo único do artigo 174. A prescrição se interrompe. E cuidado, prazo no direito tributário, se há suspensão do prazo, quando reiniciar, só reinicia pelo tempo que faltava. Na interrupção, recomeça a contagem do prazo novamente, salvo naquele artigo 69, aquele prazinho de 2 anos que, uma vez interrompido, recomeça por metade, que é um que nós já estudamos. Fora aquela exceção, uma vez interrompido o prazo, novos 5 anos. Então vamos lá. Quais as hipóteses que interrompem o prazo? Pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. Então, se o juiz deu o despacho, como é que funciona a execução fiscal? O contribuinte, o crédito tributário é lançado, o contribuinte notificado daquilo, ou entra com a impugnação administrativa, enfim, o lançamento fica constituído definitivamente, acabaram as possibilidades de impugnações, de recurso administrativo e judicial, o crédito foi definitivamente constituído através do lançamento. O contribuinte não pagou, ele vai ser inscrito em dívida ativa. A gente vai estudar isso lá no último módulo nosso, dívida ativa. Então, uma vez inscrito em dívida ativa, se faz a certidão de inscrição em dívida ativa, ela vai anexada a uma petição inicial ao juiz, e o juiz dá um despacho iniciando a execução fiscal, mandando citar o devedor para que ele, em 5 dias, ou pague ou apresente bens à penhora para poder oferecer embargos à execução e discutir a execução. Então, este despacho do juiz
mandando citar o devedor em um processo de execução fiscal, interrompe o prazo prescricional, pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. A partir daí, novos 5 anos começam para a contagem do prazo prescricional. Inciso 2, pelo protesto judicial. Inciso 3, por qualquer ato judicial que constitui mora o devedor. Então, qualquer decisão judicial que determine que o contribuinte deve. É a constituição definitiva do crédito tributário através do lançamento quando foi discutido judicialmente. Certo? E aí começa a contagem de 5 anos. E o inciso 4, a quarta hipótese de suspensão, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Então, muito cuidado, que pode ser até extrajudicial. Por exemplo, um pedido de parcelamento. O pedido de parcelamento é o reconhecimento da dívida. Então, interrompe o prazo prescricional. Muito cuidado, que o taradão adora trocar isso daqui, ó. Judicial aqui e extrajudicial aqui. O que interrompe é o ato judicial que constitui mora o devedor, ou seja, a decisão judicial que determina que ele deve realmente. O lançamento está definitivamente constituído. Agora, aqui é por qualquer ato, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento da dívida pelo devedor, como é o caso típico do parcelamento. É o caso típico do nosso parcelamento. Ok? Muito bem. Mas tem alguns detalhes importantes. Vamos lá, para o STJ. Estabelece o artigo 174 do CTN que o prazo prescricional do crédito tributário começa a ser contado da sua constituição definitiva. Já estão enjoados de ouvir eu falar isso aqui. Ocorrendo a impugnação do crédito tributário na via administrativa, o prazo prescricional começa a ser contado a partir da apreciação em definitivo, lógico, do recurso pela autoridade administrativa. Antes de haver ocorrido esse fato, não existe dies a quo. Dies a quo é o dia de início da contagem do prazo prescricional. Pois na fase entre a notificação do lançamento e a solução do processo não ocorre nem a prescrição e nem a decadência, não ocorre nenhuma das duas, porque o crédito... Aliás, aqui é um erro na redação do próprio STJ, porque a decadência não poderia haver mesmo, porque já tinha sido lançado, se estava sendo discutido o crédito, né? Mas é isso. Então, é reforçando a posição no sentido de que só começa a contagem do prazo prescricional, o dies a quo, o termo a quo, o termo de início da contagem do prazo prescricional, é quando estiver definitivamente constituído o crédito tributário através do lançamento. Não existe mais possibilidade de alteração administrativa ou judicial. Legal? O STJ dá um exemplo aqui interessante. O endereçamento de carta à Procuradoria, oferecendo bens em substituição aos anteriormente penhorados, implica evidente reconhecimento extrajudicial da dívida, circunstância que opera a interrupção do curso do prazo prescricional até outro que dispõe o artigo 174, parágrafo único. É o mesmo exemplo que eu dei no que diz respeito ao parcelamento. Eu pessoalmente até discordo dessa posição do STJ pelo seguinte, porque ele ofereceu bens à penhora para discutir, para oferecer embargos à execução. E ele está pedindo para substituir o bem que está garantindo, mas ele está discutindo ainda, os embargos foram oferecidos, né? Então eu não entendo que, na verdade, que isso seria um reconhecimento da dívida.
Mas essa é a posição do STJ. E o que menos interessa é o que eu acho, né? Mas o que interessa para efeito de prova é a posição do STJ. Então, olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu estou aqui para fazer um convite muito especial, com muito carinho para você que está estudando Direito Tributário. Vocês viram? Perceberam, claro, que o nosso professor de Direito Tributário é nada mais e nada menos do que o professor Cláudio Borba. Cláudio Borba, que inclusive é auditor fiscal da Receita Estadual do Rio de Janeiro. Professor daqui da Lá Concursos, um professor que nos enche de orgulho. Eu, pessoalmente, quando fazia o curso de administração, isso lá no início da década de 90, eu tive o prazer de estudar nos livros do professor Cláudio Borba e agora ele faz parte da nossa equipe, do nosso time. Um forte abraço, professor Cláudio Borba. Meus amigos, minhas amigas, eu quero fazer um convite especial para vocês. O professor Cláudio Borba, tá certo? Ele é o nosso professor de Direito Tributário da LAC Concursos. Ele tem um curso super atualizado, completaço de Direito Tributário, gravado aqui na LAC Concursos, né? Esse curso, o foco dele especificamente, ele está voltado para as carreiras fiscais. Então, o professor Cláudio Borba pertence às carreiras fiscais aqui da LAC Concursos. Todo e qualquer concurso de carreira fiscal, de Cefaz, principalmente Cefaz, Secretaria de Estado de Fazenda, do Brasil todo, tá? Teve um concurso de Cefaz, o professor Cláudio Borba vai lá e grava uma revisão. Por exemplo, nós temos a revisão FCC de Direito Tributário com o professor Cláudio Borba. Essa isolada, todo o conteúdo do professor Cláudio Borba por apenas R$ 80. É isso mesmo, R$ 80. Durante 90 dias de acesso, você vai ter direito aí a assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, parcela esses R$ 80, com certeza você pode parcelar esses R$ 80 ainda em 10 vezes sem juros no nosso operador financeiro, ou seja, R$ 8 por mês, mais barato que uma coxinha, né? Tá certo, meus amigos? Então, olha só, qualidade e preço, competitividade é aqui na Lá Concurso. Pode vir, pode fazer essa isolada com o professor Cláudio Borba, que eu tenho certeza absoluta que você ficará super competitivo. Tá certo, meus amigos? Esperamos vocês aqui na Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.